Então, gente, vamos lá. Regra de três composta, que foi o conteúdo que pediram para ser revisado. Eu acho que vou pegar depois umas questões de regra de três simples para a gente ver também, tá bom? Sem falta. Então, Paulo, regra de três composta basicamente vai envolver, né, mais de duas grandezas. Na maioria das vezes costumam ser três. E junto com a regra de três composta, a gente avalia aquela questão de ser grandezas diretamente proporcionais, que a gente costuma chamar de DIP, e inversamente proporcionais. Opa, não, DIP não, falei errado. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas. Gente, estou cismando com D. Inversamente proporcionais. Ou D ou I. Costuma ser assim. E lembra desse contexto? De uma grandeza ser diretamente proporcional e a outra ser inversamente proporcional? Que é diretamente proporcional são quando, por exemplo, as duas crescem, na medida que uma cresce, a outra cresce também, na medida que a outra decresce, a outra decresce também, e a inversamente proporcional é quando é ao contrário, né? Na medida que uma cresce, a outra diminui, na medida que uma decresce, a outra cresce. Beleza? Aí, exemplos disso, só para a gente poder revisar. Deixa eu pensar. Por exemplo, quando você está fazendo um bolo, tá aí na sua casa fazendo um bolo. Se você dobrar a receita, você vai ter mais bolo, né? Não é essa a ideia? Se usa 500 gramas de... Não sei, eu tô jogando aqui pro alto. 500 gramas de farinha. E você dobrar, se 1 quilo de farinha, não vai ter mais bolo? Vai ter bem mais bolo. Então, essa é a ideia da diretamente proporcional. Agora, quando é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, um exemplo legal é a velocidade pelo tempo. Por exemplo, isso tratando de um mesmo percurso. Lembra quando a gente estava dando aquele exemplo? Eu não lembro com qual aluno foi, mas aquele exemplo com o Shopping Grande Rio, que a gente estava conversando semana passada. Eu não lembro com qual aluno foi, eu lembro que foi com o menino. Acho que foi com o Matheus. Eu acho que foi com ele. Que eu tinha falado, pô, se o Matheus vai numa determinada velocidade lá pro Shopping Grande Rio, sei lá, vamos supor, 20 quilômetros por hora, vai lá pro Grande Rio e esse trajeto leva, não sei, 15 minutos. Mas o Matheus está atrasado para o cinema e ele precisa chegar lá em 10 minutos. Aí o que que vai acontecer? Ele não vai ter que aumentar a velocidade para ele chegar mais rápido? Porque pensa aqui no concreto. Pô, se ele quer chegar mais rápido, ele precisa aumentar a velocidade dele, né? Ele não vai chegar mais rápido com a mesma velocidade e nem abaixando a velocidade, né? Precisa aumentar. Então vai ser esse caso, ele vai ter que aumentar aqui a velocidade dele. Vai ter que ser acima de 20 km por hora. Esse é o ponto. E aí, em relação a como a regra de três composta funciona. Primeiro, eu quis pegar aqui um exemplo de uma resolução já feita, para a gente ver assim como que isso se dá na prática e depois a gente fazer o exercício, tá bom? Para a gente ver assim como que funciona, relembrar. Ó, esse exercício aqui. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato, digitação errada aqui, é formato com T, e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? E aí, indo para a resolução. Como que a gente pode fazer aqui quando a gente tem uma questão? É legal a gente identificar quais são as grandezas da questão. O que que a questão está trabalhando?
Se a gente lembrar, geralmente são os números. Costumam aparecer em números, né? Não necessariamente, que pode aparecer por extenso. Mas aqui, 4 pintores, 8 dias, 6 escolas, certo? Tanto que quando você olha a pergunta envolve isso, ó. Quanto tempo? O tempo está envolvendo os dias, né? 8 pintores, aqui, ó. E a quantidade de escolas, tá aqui. Relembrou essa parte? Aí, ó, descendo aqui, ó. Ó, como a gente viu, as grandezas são a quantidade de pintores, os dias, né, o tempo, e a quantidade de escolas pintadas. E aí, para a gente fazer aquela regra de três composta marota, a gente tem que fazer aquela tabelinha. Aí aqui, ó, ele fez a tabelinha dele, comparando, ó, dias, pintores e escolas. Aí temos aqui, ó, dias, pintores e escolas. Na hora da gente resolver, a gente tem que analisar, deixa eu apagar aqui, as relações entre as grandezas. E aí, como que a gente faz? A gente fixa uma das grandezas. Aí, uma situação que a gente pode pensar é assim, ó. A gente pode excluir, por exemplo, aqui. Vamos fixar aí os pintores. Essa parte aqui tem que prestar atenção porque é importante na hora de comparar as grandezas. Você vai comparar como se fosse uma regra de três simples. Aí, Oscar, aproveita e já revisa. Você meio que vai apagar uma das grandezas e vai fazer essa comparação aqui, como se fosse uma regra de três normal, ó. A comparação é entre dias e pintores. Aí eu quero que vocês me ajudem. Se em 8 dias 4 pintores fazem um determinado trabalho, não vamos elencar aqui qual. Em quantos dias 8 pintores vão fazer esse mesmo trabalho? Em mais ou menos dias? Menos. Isso aí. Concordas, cara? Professora, você pode repetir, por favor? Que eu tava tentando fazer essa daí aqui no caderno. Opa, tá bom. Vamos lá. Aí aqui a gente está comparando as grandezas, dias e pinturas. Aí eu estou falando aqui, a gente tem que fixar esse aqui, né? A gente meio que exclui ele para fazer essa comparação, para a gente só comparar isso aqui. E o que que acontece? A pergunta que eu fiz é: se em 8 dias 4 pintores fazem um determinado trabalho, não convém a gente saber qual trabalho, mas fazem um trabalho aí X, um trabalho Y. Em quantos dias 8 pintores vão fazer esse mesmo determinado trabalho? É em mais dias ou em menos dias? Em menos dias. Uhum. Porque a gente pensa, né, que se tiverem mais pessoas fazendo uma determinada coisa, elas terminam em menos tempo, né? Então a gente já sabe que essa grandeza aqui de pintores, ela é inversamente proporcional. Daqui, ó, inversamente. Certo. Agora a gente vai analisar as escolas. Essa aqui é a pergunta. Se em 8 dias, vamos fazer assim, vamos fixar a quantidade agora de trabalhadores. Y pessoas, fixando aqui. Se em 8 dias Y pessoas pintam 6 escolas, em quantos dias essas mesmas Y pessoas vão pintar 18 em escolas? Em mais ou menos dias?
Mais dias? Concorda, Paulo? Isso aí, mais dias. Porque aqui a gente tem essa relação diretamente proporcional, aonde a gente tem uma mesma quantidade de pessoas trabalhando. A gente, né, fixa essa ideia e depois a gente faz esse jogo aí de ideias para entender. Então, aí a gente entende que se tem uma quantidade maior de escolas, a gente vai precisar de mais dias de trabalho, né? Então, aqui diretamente proporcional. Só ler aqui o texto. Ó. Agora é necessário analisar a relação que existe entre as grandezas. Na regra de três composta, a comparação é feita a partir da grandeza que possui a incógnita. A incógnita, no caso, aqui seria o x, que a gente estava vendo. Aí a gente compara dias e pintores e dias e escolas, que nem a gente fez. Ó, para comparar dias e pintores, a gente fixa a quantidade de escolas, que nem a gente fez. Em uma mesma quantidade de escolas, se eu aumento a quantidade de pintores, a quantidade de dias que eu levo para a reforma diminui. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Aí, ó, viu? E aqui, ó, que nem a gente fez a comparação, a gente vê que dias e escolas é direto. Tá, Ellen, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Só apagar aqui de novo. Voltar lá para a tabelinha de cima, que eu acho que vai ficar melhor para a gente fazer o cálculo. A gente tem aí essa tabelinha e a gente descobriu que esse aqui é inversamente proporcional e esse aqui é diretamente proporcional. Como é que a gente lida a partir daí? Então, a gente vai ter que fazer um cálculo aonde a gente isola, a gente vai colocar todo mundo aqui em fração. Isso aqui vai virar uma fração, isso aqui vai virar uma fração, isso aqui vai virar uma fração. Só que a gente vai isolar a fração que tem a incógnita, no caso que tem o x. Então, essa aqui vai ficar isolada. E o que que a gente vai fazer? Quem for diretamente proporcional, a gente mantém exatamente do mesmo jeito que está na tabelinha. Do mesmo jeito que está aqui na tabela, a gente vai manter. Agora, quando é inversamente proporcional, a gente vai fazer o inverso. A gente vai trocar. Então, se aqui era 4 sobre 8, como é inversamente proporcional, vai ficar 8 sobre 4. Certo, meninos? E aqui nas escolas, como é diretamente proporcional, a gente vai dizer que é 18 não, perdão, 6 sobre 18. E assim ficará o nosso cálculo. Relembrou, Paulo, essa parte? Ó, tá até aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez. E aí é só a gente resolver. É só resolver agora. Fazer aqui do lado para a gente ver, ó. A gente pode fazer naqueles cortes, já assim para agilizar o nosso tempo. Dividido por 2, aqui dá 4. E aqui dá 9. Ó, aqui dá para cortar por 4. Aqui fica 1 e aqui fica 1. E aqui por 3 fica 2 e 3. Então, a gente ficou com 8 sobre x igual a 2 sobre 3. E é só a gente fazer o cálculo. 2x é igual a 8 vezes 3. X, opa, 2x é igual a 8 vezes 3, 24. X é igual a 12. Certo, meninos? Pegaram aí como é que se faz? Acharam tranquilo, difícil, mais ou menos? Relembraram? Deu para pegar a ideia de como funciona direitinho? Professor, eu vou mandar uma questão, aí a senhora pode corrigir, por favor. Claro, posso sim. Posso sim. Manda aí. Pode mandar lá no grupo ou manda no meu privado, tanto faz. Aliás, essa parte aqui, meninos, dos cortes, deu para entender as simplificações aqui? Se eu fiz muito rápido, deu para compreender direitinho? Deu? Oi, Daniel, tudo bem? Boa noite, cheguei atrasado, foi mal. Tudo bem. Eu também atrasei um pouquinho hoje. Vê aqui, ô Paulo. Beleza. Vou digitar ela aqui no quadro, que eu não vou conseguir acessar ela pelo meu WhatsApp. Vou digitar ela aqui.
Vou só colocar um quadro branco aqui para a gente escrever. Trabalhando 9 horas por dia, 20 homens fazem um determinado trabalho em 6 dias. Quantos dias levarão 12 homens para fazer esse mesmo trabalho numa jornada de 5 horas diárias. Pronto. Digitei aí a questão pra gente. Tá direitinho aí, né? Acho que tá certinho. Trabalhando 9 horas por dia, 20 homens fazem um determinado trabalho em 6 dias. Quantos dias levarão 12 homens para fazer esse mesmo trabalho numa jornada de 5 horas diárias? Tá. Oi, Miguel, tudo bem? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Então, ó, meninos, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez naquela ali que a gente viu meio que resolvida. Primeiro, a gente identifica quais são as grandezas, certo? Então, ó, a gente tem trabalhar 9 horas por dia, 20 homens, determinado trabalho em 6 dias. Tá na dúvida em relação ao que pode ser uma grandeza ou não? Faz de trás para frente. Começa pela pergunta final. Porque, ó, quantos dias, você já sabe que dias é uma grandeza, porque tá perguntando. 12 homens, esse mesmo trabalho, né? Não disse informações, jornada de 5 horas diárias. É só fazer assim que você vai chegar nas mesmas grandezas. Então, essas são as nossas grandezas. A gente tem dias, fazer que nem a gente fez ali. Homens, e vou colocar assim, horas diárias. Aí a gente preenche a nossa tabelinha. Eita, que ficou torto. Pronto, ficou melhor assim. Aí a gente preenche a tabela antes e depois, né? Deixa eu puxar uma reta aqui. Pronto, bem melhor assim. Na primeira parte, a gente tem 9 horas por dia. Então, 9 horas diárias. 20 homens, 6 dias. E aí, na segunda pergunta, ou melhor, na pergunta, a gente tem quantos dias, a gente sabe que esse é o X que a gente está procurando. 12 homens numa jornada de 5 horas. Paulo, até aí foi essa parte da tabela? Daniel, Miguel, Oscar, foi até aí? Tranquilo? Tranquilão? Beleza. Aí, ô Paulo, a gente vai fazer que nem a gente fez ali. Aqui eu tenho como fazer um quadradão assim preto em cima. Como tu não tem essa possibilidade, tu põe a mão assim em cima da tabela
e pensa como é que vai ficar. Então, ó, primeiro a gente vai fazer a comparação, como a gente está fazendo, na simples. Você vai pegar as simples e vai comparar. Dias com homens, primeiro. A fixação vai ser agora nas horas diárias. Vou escrever aqui em outra cor, ó, fixo. Pensa, sei lá, em 9 horas diárias. Fixa isso, fixa essa ideia. Fixou? Fixou a ideia. Então, ó, você tem 20 homens que trabalham. Isso tudo fazendo o mesmo trabalho, mesmo trabalho. Tem que lembrar disso também, é o mesmo trabalho. Você tem 20 homens que trabalham por 6 dias, por 9 horas, para fazer o mesmo trabalho. Ó, 20 homens que trabalham 9 horas por dia durante 6 dias para fazer o mesmo trabalho. Aí a pergunta é: agora você tem 12 homens, ou seja, caiu a quantidade de homens, mas que continuam trabalhando no mesmo, assim, na mesma roda de tempo, fazendo esse mesmo trabalho. Você precisa de mais dias ou de menos dias, agora que você tem menos pessoas? Mas, Mais pessoas, né? Porque, pô. Então, ó aqui o que está acontecendo. A quantidade de homens caiu, mas a quantidade de dias você vai precisar mais. Então, essa grandeza é inversamente proporcional. Beleza? Espera aí que agora eu vou ter que apagar tudo isso aqui para não estragar aqui o quadradão. Então, a gente viu aqui que homens é uma grandeza inversamente proporcional. Agora, olhando as horas diárias, mesmo esquema, faz aquele quadradão assim que vai meio que tapar a coluna para você não acabar comparando coisas erroneamente. Aqui, no caso, eram a quantidade de homens. Então, vamos supor que continuam sendo 20 homens. Faz essa suposição. Ó, em 6 dias, 20 homens trabalham 9 horas por dia para fazer o mesmo trabalho. Então, ó, 20 pessoas trabalhando 9 horas por dia vão fazer o mesmo trabalho. Calma, vamos reformular. 20 pessoas trabalhando 9 horas por dia durante 6 dias vão fazer um determinado trabalho. Aí a pergunta é: se você diminuir a carga horária dessas pessoas, diminuir, caiu a carga horária, colocou elas para trabalhar em menos tempo, você precisa de mais dias ou de menos dias para elas concluírem esse mesmo trabalho? mas, Mais dias. Então, ó, viu que aqui caiu, aqui subiu. Porque esse é o ponto, você tem que fazer essas comparações. São 20 pessoas, você diminuiu a carga de trabalho delas, mas você precisa que elas façam o trabalho nos dois modos. Então, você precisa de mais dias ou de menos dias? É óbvio que você precisa de mais dias. Então, essa grandeza também é inversamente proporcional. Deixa eu só apagar ali para a gente escrever. Então, essa grandeza aqui também é inversamente proporcional. E a gente vai fazer o mesmo cálculo. A gente vai, ó, isolar a coluna que tem a incógnita, no caso são os dias. E agora a gente vai passar, né, as outras colunas que não têm incógnitas para conta. Só que aí é aquilo, quando é diretamente proporcional, você mantém do mesmo jeito que está na coluna. Se for inversamente proporcional, você inverte. Lembrou? Então, aqui, ó, se é 20 sobre 12, na conta vai 12 sobre 20. Multiplica. Se é 9 sobre 5, para a conta vai 5 sobre 9. E a gente pode brincar aqui com as nossas simplificações de novo. Ó, por 5 aqui dá, aqui fica 1. E aqui fica 4. Por 3, aqui dá
3. E aqui dá 4. Por 4, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então, o nosso cálculo fica 6 sobre x é igual a 1 sobre 3. E aí, é só a gente fazer aqui, ó. X é igual a 6 vezes 3. X é igual a 18. Então, resposta, 18 dias. Não sei se esse é o gabarito, Paulo, que você me mandou a questão, mas 18 dias. Pegou? Show, showzão, showzão, entendeu? Show. Meninos aí que estavam acompanhando também entenderam a questão, como que ela é feita direitinho? Compreenderam aí o passo a passo? Show. Vou apagar aqui a tela então, tá bom? Vou só tirar um print, peraí, para mandar lá no grupo para vocês. Se eu lembrar de mandar, né? Tomara que eu lembre. Professora, tem um botão de apagar tudo em vez da senhora Eu clicar. apaguei aqui tudo. Foi tudo já. Não sei se foi. Tá. Quer fazer mais uma? Só assim para consolidar bonitinho? E a gente pega umas de regra de 3 simples lá, como o Oscar pediu. Tá bom, Oscar? Não vou esquecer de você, não. Vou pegar aqui. Botar aqui na internet alguma outra, que aqui só tem questões que estão com mais grandeza. Pronto, aqui. Essa tá legal. Poxa, aqui já tá até com resposta, não gostei. Botar essa daqui, que essa aqui é diferenciada. Deixa eu só dar um zoomzinho na tela. Botar uma área em branco aqui para a gente poder escrever. Aqui, quero que vocês tentem fazer essa. Se quiserem usar o quadro, podem usar também. Pronto, agora dá para vocês escreverem. E aí, pessoal, conseguindo? Beleza. Até eu vou fazer aqui no meu papel.
Oi, já tô na metade da questão. Vamos ver se eu vou acertar também.